Boa tarde e bem-vindo à sua RTP África. É com a escritora Anabela Muecália que começamos o programa de hoje. Os de Bala School são os nossos convidados de palco e ainda vamos poder conhecer o DJ Niga e JC. E por ser quarta-feira, não perca mais uma deliciosa receita de viriato pan na rúbrica Chef África. E Pio Júnior vem falar sobre a importância da formação no mundo do futebol. Isto na rubrica Futebol de Rua. Tudo boas razões para ficar connosco, mas para já é com a Anabela que vamos começar a nossa conversa. Desde já, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e a atenção, já agora. A tua visita até nós tem a ver com esta obra. Exatamente. Angola, quando o impossível se torna possível. Possível. Como é que se tornou possível esta obra e porquê que houve esta necessidade de a criar? Levou bastante tempo, mas foi uma obra que foi elaborada ou escrita durante muito tempo, porque passou-se muito tempo de guerra e durante a guerra eu tentei tirar uns apontamentos, fotografias, pô-las juntas e pensar que um dia podia vir a escrever um livro. Mas pronto, passou-se tanto na vida e há 2 anos atrás fiz desta obra a minha vontade, a minha aproximação mais concreta para poder escrevê-la. Porque no fundo esta obra conta a tua história, conta a história de alguém que nasce em Angola. Exatamente. Certo? Que depois tem a necessidade de ser refugiada na Namíbia. Na Namíbia. E depois ainda vais trabalhar no Senegal até chegares aos Estados Unidos, local onde resides atualmente. Exatamente. Como é que foi este projeto de saíres de Angola e, no fundo, teres que enfrentar um clima de guerra, que foi isso que aconteceu, e grande parte desta obra tem a ver com isso? Eu deixei a casa dos meus pais com 15 anos, era muito jovem, e tudo isso dentro de um contexto de guerra. Os 3 partidos, FNLA, UNITA e o MPLA, portanto, que eram os movimentos de libertação nacional, chegaram em 1975 e pronto, a ideia era de criar uma Angola independente para todos os angolanos, mas em 75, infelizmente, a guerra começou e não parou. Deixei a casa aos 15 anos e fui andando lentamente para o exílio. Como é que uma menina vive uma guerra? Foi traumático, como não estava protegida pelos pais, não é? E eu digo, não só eu, mas muita gente da minha idade naquele tempo, e mesmo os angolanos em si, não é? Sofreram um momento de agonia, porque a guerra não é mais destrutiva do que construtiva, diria eu. E deixa sequelas nos seres humanos. E deixou-nos a todos nós, a todos os angolanos que hoje que viveram aquele período de guerra, hoje optam mais pela paz e pelo desenvolvimento do país, não é? Ninguém pensa mais em guerra, eu penso. Na altura tinhas consciência do que é que estava a acontecer? Sempre tiveste a consciência do porquê daquela situação que se vivia no teu país? Ou foi algo que, com o passar dos anos, começaste a ter mais consciência do que, na verdade, viveste, tendo em conta que também eras tão nova? Sim, eu penso que, como qualquer jovem, tem toda aquela ilusão, não é? De, pronto, até a guerra vir a ser um simples passeio. Mas não foi assim, não é? A guerra exigiu de nós sacrifícios enormes, fisicamente e mentalmente. E pronto, tivemos que ir adaptando-nos às condições de guerra e diria eu que, de uma certa forma, criou em nós uma maturidade política, não é? Que fez-nos entender o porquê ou a razão da própria guerra.
porque é que era necessário lutar, e dali foi muito mais fácil enfrentar os desafios da própria guerra. Desafios esses que também tiveste durante o teu percurso de vida ao saíres para a Namíbia, é isso? Namíbia? Para a Namíbia, sim. Foste com um objetivo para lá? Porque que foi derivado à guerra? Como é que se dá essa passagem? Estávamos no Ambo, não é? Eu saí da casa quando abandonamos a casa dos pais, ou saímos da casa dos pais aos 15 anos, eu e a minha irmã fomos para o Ambo para ir estudar e, infelizmente, a guerra acompanhou-nos. O Cobal estava em guerra, mas depois a guerra transferiu-se para o próprio Ambo e do 7 de fevereiro tivemos, a guerra começou e é o que eu disse anteriormente, lentamente fomos andando de cidade para cidade, fugindo das nossas próprias casas, das nossas próprias aldeias, fugindo daquilo que nós próprios construímos e pronto, a guerra que se fazia em nosso próprio nome ou que se fazia para libertar o povo não foi bem assim. Nós fomos andando e fomos, infelizmente, parar na última cidade, não é, fronteiriça de Angola e, evidentemente, tivemos que saltar para o outro lado, que era o lado da Namíbia. Mas, no entanto, tu depois também decides dedicar uma parte da tua vida a ajudar outros. Trabalhando então, começaste a trabalhar no Senegal, foi isso? Com os Médicos Sem Fronteiras durante a guerra em Angola. E como é que foi essa experiência? Ajudou-te também de alguma forma? Bastante, bastante. Foi uma guerra, aliás, eu diria, sim, durante a guerra, foi uma guerra muito forte, foi uma guerra que realmente levou muitos angolanos e uma guerra que não tinha razão de ser. Mas, pronto, eu penso que durante a própria guerra houve bastante mortos e havia a guerra no campo de Mavinga, a Batalha de Mavinga, que foi uma das guerras históricas hoje do nosso país, porque muitos angolanos, tanto eu digo angolanos porque queira do MPLA ou da UNITA, naquele combate cerrado, só perdeu o povo angolano, perdeu Angola como país. Mas pronto, satisfez-me bastante estar atrás da frente e poder ajudar realmente aqueles que acabaram por sofrer aquele episódio de violência. Então, eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras, eu traduzia literalmente durante as operações... Também para o francês, não era? Francês, português e vice-versa. E a população que também foi vítima da própria guerra, a população que vivia à volta dos campos de batalha, eles também vinham para o centro onde nós trabalhávamos para ser tratados ou operados. Por isso, eu penso que foi para mim uma experiência gratificante, porque consegui ajudar os que mais necessitavam. E eu penso que isso é um pouco parte de mim. Eu gosto de ajudar aqueles que mais necessitam. Aliás, parte deste livro também surge dessa necessidade, não só de contares esta história que te marcou a ti e a tantos angolanos, mas também, no fundo, deixares vivo aquilo que foi uma experiência que te marcou tanto e que, no fundo, é importante os jovens que não a viveram reverem, é isso? Exatamente. Eu penso que não seria justa se tivesse que ir um dia e não deixar atrás uma história contada para jovens como vós ou a juventude mesmo angolana, não é?
E eu penso que é importante para eles porque eles não viram, muitos nasceram muito depois da guerra e não foram testemunhas da própria guerra, não é? E eu penso que acaba a nós de podermos transferir o que foi o passado, para transferir aos jovens aquilo que nós passamos, que vivemos, para que eles, como dizia antes, aprendam algo do passado e que lhes sirva de um pouco de parâmetro, não é? De saberem um bocadinho o ponto de partida, não é? Exatamente, que ajude a entender a história por detrás de tudo o que lhes é dado hoje, por detrás da independência que hoje vivem, por detrás da democracia que hoje se quer implementar em Angola. E sente que essa democracia está a crescer e que o país está, de alguma forma, a ir ao encontro daquilo que, de alguma forma, foi o sonho de muitos? Sim, eu penso que faz-se esforço nesse aspecto, mas eu diria que vai ser ainda há muito por se fazer, porque, pronto, é preciso, para haver democracia real, é preciso que abra-se um espaço, não é, para que a sociedade civil possa realmente trazer os problemas e serem ouvidos. É preciso que a mídia, não é, seja livre, não é, de transmitir aquilo que lhes vai na mente. É preciso que as igrejas operem livremente, é preciso que os outros países, os outros partidos... É dessa forma também, como professora, que tentam fazer e transmitir? Exatamente. É preciso transmitir aquilo que nós temos, não é? Aos outros livremente. E eu penso que só assim é que se poderá criar um país realmente democrático, um país onde as pessoas possam realmente votar e escolher os líderes que eles que pensam que poderão resolver ou podem resolver os seus problemas. Sem dúvida que... E algo que também defendes é a educação. Aliás, és professora universitária nos Estados Unidos, que já daqui a nada vamos também perceber como é que acabas por ir para lá. Mas como professora também achas que a educação é o ponto de partida para qualquer sociedade? Sim, eu dou aulas agora há 7 anos. Praticamente faz parte de mim agora, o ensino faz parte de mim. E eu penso que um país que não aposta a 100% na educação perde realmente muito, porque só os quadros, não é, de um país é que são capazes de transformar matérias primas, não é, em produtos e poderem oferecer assim à sociedade ou mesmo poder oferecer no mercado global. Eu penso que é preciso também criar escolas, não é, hospital, é preciso dar oportunidades às crianças que aos 5 anos, não é? Que a partir dos 5 anos possam realmente ir para uma escola e poderem avançar para uma faculdade. Como estávamos há pouco a dizer, tu, entretanto, vais para os Estados Unidos, onde és professora, como tínhamos referido, porque conheces alguém também que é o teu marido, que também tem sido uma pessoa muito importante na tua vida e um dos grandes impulsionadores para teres hoje esta obra concretizada. Finalizar a obra, sim. Porquê que ele foi tão importante e porquê que ele achou que também era importante a Anabela escrever esta obra? Eu penso que, como companheiro da longa jornada, não é? Ele ouviu muitas vezes a minha história e ele pensou que fosse algo que eu podia pôr em escrito, não só para passar a história da própria guerra, não é, aos jovens, mas também para poder ser
um fulcro, Um ponto não, de partida? um ponto de partida, direi um ponto de partida para aqueles que se encontram em situações difíceis, não é? Que possam nela encontrar inspiração para poderem ir adiante. Eu digo que é uma história baseada de altos e baixos, uma humilhação, desprezo e imensa dificuldade e dor, e mesmo assim pensei que era preciso levantar e caminhar. E eu penso que hoje a sociedade é tão cruel, é muito financeiramente, economicamente, socialmente, as pessoas enfrentam problemas enormes, e eu penso que esta obra serve mais ou menos para ajudar aqueles que talvez encontrem nela motivação para seguirem diante. Tendo aqui também dedicado uma parte à questão da mulher. Exatamente. Porquê? Porque eu penso que a mulher é parte integral, deve ser parte integral do desenvolvimento socioeconómico de qualquer país. E também eu pensei que já vi escritores, por exemplo, outros que escreveram sobre Angola, mas não trouxeram o capítulo, não é, da mulher. Não falaram muito sobre a mulher. E eu quis dar a conhecer que, pronto, não é só a mulher da UNITA ou a mulher do MPLA ou da FNLA, mas a mulher em geral, a mulher em todo o mundo enfrenta as dificuldades, e eu penso que, pronto, é preciso aceitar que a mulher hoje é uma parceira, não é, para o desenvolvimento socioeconómico. Também nesta obra estão patentes 10 guias, digamos assim, 10 lições. Que lições são estas que também tentas passar? Bem, são várias, não é? Muitas das vezes nós desmoralizamos, não é? Desmoralizamos-nos, mas ali tem uma das lições é ter fé, outra não deixar-se influenciar pelos amigos, e saber que a vida a vida tem estações ao longo do caminho, não é? Pronto, e várias outras, e é preciso ter fé em si próprio ou em nós mesmos. Há algo que tu também referes aqui, que, aliás, dessas lições, digamos assim, é que tem a ver em plantar amor para colher amor. Exatamente, eu gosto muito desta, porque eu penso que se nós somos seres que precisamos de gente à nossa volta, não é? Para podermos ter sucesso na vida. E eu penso que se nós plantarmos amor, recebemos amor. E quando nós recebermos amor, poderemos viver muito mais felizes. E no andar do caminho, se uma pessoa plantar ódio, receberá ódio. A Anabela também é uma pessoa religiosa. Também esta obra reflete um pouco também dessa ligação que tem com a fé. Sim, eu muito jovem, eu lembro-me, íamos sempre à quinta do avô, e o avô era uma pessoa de fé, um homem de fé, e em vez de dormirmos, não é, às 5 da manhã, às 6, ele fazia-nos acordar para ler a sua Bíblia, cantar e orarmos. E eu pensei que, pronto, aliás, cresci pensando que era algo em que a minha vida devia basear-se. E eu penso que até hoje eu procuro força e tenho encontrado. Resiliência, é desta forma que esta obra é construída? Exatamente. E eu penso que também para aqueles que têm, é preciso ter não só fé, não é? Mas é preciso ter uma força interior própria, é preciso saber que nós temos direito à vida e ninguém nos pode negar o direito de viver felizes. Além de mulher, também mãe de 3 filhos. Que mensagens, aliás, gosta de passar a eles, tendo em conta que já não viveram esta fase e nem num país que a Anabela nasceu? Bem, eu passo uma mensagem. A mensagem que eu passo constantemente aos meus filhos é a que a minha mãe passou quando eu era pequena, onde ela dizia, pronto, é preciso
sacrifício, é preciso estudar. Não há que ver só o bom, a parte positiva, mas também é preciso saber que há problemas na vida e é preciso enfrentar. E, sobretudo, encorajo a estudar porque, como disse anteriormente, a educação para mim é vital, não é? Não só para o sucesso pessoal, para uma pessoa poder entender o que lhe rodeia, mas também para poder ajudar no desenvolvimento da sociedade em que vive. 15 anos e, infelizmente, de alguma forma, até usa a expressão arrancada dos braços da sua mãe, que nunca mais teve a oportunidade de ver. Como é também aqui feita uma homenagem neste livro a ela. Sim. O que é que conta sobre ela? Era uma senhora muito... Eu diria, depois de ter os meus 3 filhos, eu disse-me sempre, eu só tenho 3, como é que ela conseguiu ter 10? Não é? Porque foi preciso muito trabalho e pronto, para educar 10 crianças era preciso uma perseverança e realmente, pronto, uma força interior e um pouco de fé. Foi, no fundo, aquilo que gostaria de ter dito a ela, que disse aqui no poema que escreveu para ela? Exatamente. Eu gostaria de poder um dia agradecer, não é? Pelo que ela tinha feito por nós todos. A nível a obra já foi lançada. Como é que tem sido a receptividade das pessoas? Estão curiosas por descobrir este lado que eu sei que a Anabela durante algum tempo não quis mostrar cá para fora? Como é que tem sido esse processo? Sim, essa obra, como eu tinha dito anteriormente, foi realmente difícil um pouco para mim por fora, porque ao exteriorizar, não é? Porque eu iria pôr fora aquilo que me ia na alma, não é? Por isso levou um pouco de tempo, porque digo eu que tive que muitas das vezes regressar ao passado e viver momentos que eu queria fugir. E a partir de um certo momento eu tive que enfrentar, não é, esta realidade e fazer disso uma realidade. Quando a obra ficou concluída, voltou novamente a reler tudo no sentido de se rever, não enquanto escritora, mas enquanto leitora? Exatamente, já li a obra e eu, no meu ponto de vista, penso que vai ser, bem, é uma obra que foi boa ter terminado para deixar um legado para aqueles que ficam e para os vindouros, para os meus filhos, para os meus netos, não só para a juventude de hoje e a juventude do futuro. Do futuro. Tem também ido à Angola, um país que gosta em particular. Como é que foi voltar a Angola pela primeira vez depois de ter saído? Foi ótimo reencontrar-se com a família, amigos, ver cidades que tinha deixado já há muito tempo e também eu quero dizer que há um certo desenvolvimento hoje no país, não é? É o que foi bom ver, mas para mim eu penso que pode-se fazer muito mais. Angola é um país rico, um país com recursos naturais que nem muitos outros países africanos têm. Eu digo mesmo que é um país abençoado. E eu penso que as riquezas daquele país podem ser transferidos não só para uns, mas para o povo também angolano que sofre e sofreu. Eu fico muito triste quando vejo crianças a irem pelas ruas esfomeadas, rotas, ou às 10 da manhã, sem poderem estar numa escola. Eu sinto pena de mulheres que ainda hoje levam as suas crianças nas costas, uma quinda na cabeça, a venderem o pouco que têm para poder sobreviver. E muitas das vezes nem é possível ter o dinheiro que lhes possa ajudar a viver durante a semana, ou mesmo uma alimentação diária. Sendo um dos projetos que a Anabela também gostaria de criar, era a parte de dar formação e no fundo, educar de alguma forma algumas crianças. Era algo que no futuro talvez ambicione fazê-lo, é isso? Sim, eu estava a pensar aqui
comigo em dezembro era de continuar a fazer o meu PhD, não é? Mas pronto, eu penso que estou avaliando, porque ou vou para a escola ou vou criar um projeto muito mais, um projeto social, de ajuda àqueles que mais necessitam. Eu penso que as crianças de Angola hoje faria delas um projeto meu, para poder, porque eu penso que um país que aposte na educação daquelas crianças é um país que amanhã pode prosperar e é um país que amanhã pode ser um elemento vital para este mercado global. Porque crianças, e eu não falo só da educação, mas eu também falo da saúde. A saúde é outro elemento importante para mim, eles são paralelos, não é? Aliás, e cruzam de certa forma num ponto, porque uma população que é educada e uma população que é saudável é uma população um povo que cresce, exatamente, e que cresce e que futuro. realmente pode ter elementos, sem dúvida, elementos importantes para o desenvolvimento do país. Anabela, foi um prazer. Passei a ser sua fã pela força e coragem que também demonstrou, não só ao escrever esta obra, como também estar aqui a falar connosco abertamente sobre, no fundo, uma parte de si. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Muito obrigada, apreciei o momento. Obrigada.